Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga de Costume. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, aos meus patrocinadores atualmente, o Azeite Talismã, a Prozis. Não se esqueçam que sempre que fizerem compras na loja online da Prozis para incluírem o código Lenga-Lenga, uma palavra só, Lenga-Lenga, e com isso obtêm descontos e com isso ajudam a patrocinar aqui a Lenga-Lenga do Costume. E esta semana vou começar por lembrar o que disse na semana passada e, infelizmente, engolir as minhas palavras, ou provavelmente ter. Há uma probabilidade grande de as ter de engolir em maio, quando das eleições. Na semana passada, para quem viu isto, eu disse. Eu disse, e era um desejo, não era bem, não chegava a ser uma previsão, era uma espécie de desejo do que eu gostava que acontecesse, sem grandes expectativas do que poderia acontecer, de que poderia acontecer isso. Mas era a minha vontade, era aquilo que eu achava que seria o resultado eleitoral ideal. E o resultado que eu achava ideal, e continuo a achar, era que o PS, que provavelmente ganhasse as eleições por pouco, o PST fosse obrigado a fazer uma limpeza interna, e finalmente o Pedro Passos Coelho pudesse ocupar ou regressar, voltar a ocupar o lugar de presidente do PST e assim estabelecer uma espécie de congregação da direita, se vocês não gostam que eu diga direita, ou que inclua o PSD na direita, pronto, do espaço não completamente socialista, que também é discutível porque mais coisa menos coisa, até o Chega é socialista em certos aspectos, mas pronto, do espaço à direita do PS, acho que assim é capaz de ser mais consensual. E isso era uma coisa que só poderia ser feita por Pedro Passos Coelho. Acho que não havia mais ninguém nesse espaço à direita do PS que pudesse reunir, que reúna as condições para poder fazer essa congregação dessa área do espectro político português atual, e, nesse sentido, uh, seria o meu desejo, seria esse. Infelizmente, acho que por uma vez na vida vou dizer, acho que esse desejo não se vai concretizar porque, e é isto que vou dizer pela primeira vez na vida, o PS não parece que o PS vai ganhar eleições. Não parece que o PS vai ganhar eleições porque a ideia, isto primeiro com base na mera intuição, não me parece também que os portugueses deem demasiada importância àquilo que fez cair o governo do Dr. Montenegro. Eu daria alguma importância, dou importância suficiente para achar que o Dr. Montenegro não se deveria recandidatar, mas é verdade que eu admito que estou a misturar o meu desejo de que ele não fosse candidato, que o PSD pudesse ter outro líder, com o pretexto que levou à queda do governo. Eu não sei, por tudo que se conseguiu apurar até agora, há ali nestas histórias das avanças do Dr. Montenegro e na consultadoria que a sua empresa prestava, há ali coisas que eu não gosto que aconteçam. Preferia que um político não as deixasse acontecer, mas a gravidade do assunto realmente parece. Talvez não seja por ela, é verdade. E isso acho que muitos portugueses estão convencidos de que a gravidade do assunto não era merecedora deste desenlace, da queda do governo e da marcação de eleições, da dissolução da Assembleia e da marcação de eleições. Uma coisa que a gente gosta, outra coisa que acontece. E, nesse sentido, portanto, com base na intuição, parece-me que a AD, no caso, que vai o CDS atrelado ali ao PSD, o que resta do CDS vai atrelado ao PSD e a AD muito possivelmente vai ganhar as eleições. Isto, depois há um outro fator, e que se está a começar a ver agora, e julgo que se continuará a ver daqui para a frente, posso estar enganado, mas que são as sondagens. E as sondagens, pelo que têm mostrado, a AD é a favorita para ganhar as eleições. A AD, porque lá está, por causa de porque as pessoas não gostaram de ver o governo cair desta maneira, embora parte dessa queda fosse culpa, responsabilidade direta do Dr. Montenegro e do PSD, mas as pessoas não gostaram que o governo tivesse caído assim, e a grande parte, parece-me que a maior responsabilidade desse resultado eleitoral, a confirmarem-se, algumas sondagens ainda são poucas e precoces se calhar, mas a confirmar-se os resultados,
a grande responsabilidade é sobretudo de uma pessoa. Essa pessoa chama-se Pedro Nuno Santos. O país pode, quer dizer, nós já elegemos o engenheiro Sócrates, já elegemos o Dr. Costa, já temos o professor Marcelo como presidente há uma data de anos. Portanto, os portugueses não são conhecidos propriamente com extremo cuidado na seleção dos seus líderes, ou dos estadistas que ficam a mandar nisto. Mas acho que o próprio Dr. Montenegro também não é uma pessoa exatamente com um currículo extraordinário para justificar o lugar, se calhar, de primeiro-ministro. Eh, Nos tempos atuais, se calhar, é como outros, e se calhar menos mau até do que outros, mas não é nada, também não é nada de especial. Agora, acho que apesar de tudo, apesar destes nomes todos, qualquer destes nomes, quando chegou a primeiro-ministro, ou quando se candidatou a primeiro-ministro, estava uns degrauzinhos acima, pelo menos na credibilidade das pessoas, aquilo que as pessoas podiam esperar, de um governo liderado por cada uma destas criaturas, estavam uns degraus acima do Pedro Nuno Santos. Acho que ninguém, talvez durante um pesadelo ou assim, mas ninguém devidamente acordado consegue imaginar que Pedro Nuno Santos possa ser primeiro-ministro deste país. Acho que ainda não descemos tanto ainda, acho que não chegamos a esse ponto. E atenção, eu não estou a dizer isto porque acho Pedro Nuno Santos a pior criatura que Portugal produziu em 900 anos de história. Não, nem sequer é isso. Acho que não bate certo e acho que a grande maioria dos eleitores tem essa noção. Acho que não faz sentido imaginar isto para já numa visão muito genérica, é a flor da pele. Não faz sentido imaginar aquele indivíduo em particular a desempenhar as funções de chefe de um governo. Ele não parece ter qualquer atributo, já não digo para chefiar um governo, mas para fingir que sabe chefiar um governo. Como, por exemplo, o engenheiro Sócrates ou o Dr. Costa. Também não sabiam ser estadistas, não sabiam ser chefes de governo. O Presidente Marcelo está muito longe de saber o que é um Presidente da República. Mas a verdade é que das primeiras vezes, e no caso do professor Marcelo e do Dr. Costa e do engenheiro Sócrates, eh, apesar de tudo, conseguiam fingir que tinham essas propriedades, essas virtudes ou essas capacidades. Eu acho que o Pedro Nuno Santos, sem nunca ter sido eleito para coisa nenhuma, fora do PS, ah, não, não consegue, não finge, não finge nada bem que possa, não convence ninguém que possa um dia vir a ser chefe de um governo. Acho que não, a hipótese disso acontecer é real, é uma hipótese de facto, mas acho que é uma hipótese baixíssima. Ah, Aquelas doenças raras e parecem poucas vezes, felizmente. Hum, Isto em matéria de impressões muito genéricas. Depois há fatores específicos, fatores concretos, factos, que tornam a possibilidade do Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno, como lhe chamam lá no PS, ganhar as eleições, tornam isso uma hipótese ainda mais remota. Que é o facto de, algo que já se percebeu e vai continuar a perceber-se, vai-se confirmar daqui até maio que o PS vai fazer toda a sua campanha baseada num assunto, e esse assunto é a empresa do Dr. Montenegro. Uh, É uma boa estratégia de campanha, quer dizer, no que toca ao país é absolutamente nula, não é? No que toca às mudanças que Portugal precisa, aquilo que verdadeiramente preocupa os portugueses, isso não serve, não conta para nada. Como estratégia vitoriosa de campanha, também não me parece que seja a mais inteligente, porque o Dr. Montenegro tem realmente os rabos de palha da sua empresa, mas rabos de palha é coisa que não falta ao Pedro Nuno Santos. Não sei se o PSD vai querer fazer uma campanha digna e que passe a ir acima dessas minudências, mas a verdade é que o Pedro Nuno Santos tinha uma percentagem de uma empresa que hoje em dia é só do pai, que tem prosperado, pelos vistos, a fazer negócios com o Estado e a fazer negócios com autarquias do PS. É verdade que Pedro Nuno Santos é aquele deputado, é aquela pessoa que durante muitos anos como deputado, 10 anos, salvo eu, declarava morar em São João da Madeira quando tinha a sua vida, casa, família, filhos, em Lisboa. Não tinha nenhuma necessidade de declarar essa residência para receber um subsídio de deslocação que, ao fim de uns anos,
chegou a um montante considerável. O Pedro Nuno Santos é, e agora para falar menos da vida privada e mais da vida política, é a pessoa que estrafegou 3 mil e tal milhões do nosso dinheiro para torrar uma empresa absolutamente destituída, uma empresa quase próxima da indigência, que era insolúvel, era o termo que eu procurava, como a TAP. Foi o Pedro Nuno Santos que fez isso. Foi o Pedro Nuno Santos que, ainda dentro da questão da TAP, eh, aprovou por WhatsApp uma indenização, uma funcionária qualquer, de 500 mil euros, e depois disse que se tinha esquecido, porque, pronto, uma pessoa não se lembra das mensagens todas que manda no WhatsApp, mesmo aquelas que significam 500 mil euros. Do bolso do contribuinte, claro, se fosse do bolso dele, talvez ele notasse. E o Pedro Nuno Santos é o Pedro Nuno Santos da CP, o Pedro Nuno Santos é a pessoa que tinha decidido, à revelia do resto da humanidade, no fundo, a localização do novo aeroporto de Lisboa. Estamos a falar de uma pessoa que, em matéria legal, em matéria ética, em matéria política, tem, parece-me, mais flancos por onde é possível atacar, até do que o próprio Luís Montenegro, acho que não é comparável sequer. E depois tem, além de tudo isso, tem a dificílima, se não impossível, tarefa de fazer campanha, invocando os erros de um governo que não, durou um ano. Um governo que nem chegou a durar um ano. Uh, Depois de ter sido ministro e ter pertencido a um conjunto de governos que se estenderam de final de 2015 até final de 2023, o início de 2024, para ser mais exato. Portanto, tem um lastro, leva atrás de si, ou carrega uma carga pesadíssima, quer dizer, quando o Sr. Pedro Nuno Santos, como tem feito, quiser invocar os problemas na saúde, existem os problemas da saúde, existem. O PSD, o AD resolveu, o governo da AD resolveu os problemas da saúde? Não, não resolveu. Eles continuam a existir, mas é impossível retirar o PS e o papel do Pedro Nuno Santos nesse PS e nesses governos do PS da questão da saúde. E quem diz a saúde diz a questão diz uma série de outras questões que a AD não conseguiu resolver, na justiça, eh, na educação, onde calha, mas a AD não conseguiu resolver, mas é difícil, em menos de um ano, ou com menos de um ano de governo, conseguir convencer os portugueses de que a culpa do desastre estrutural que existe na saúde, que existe noutras áreas, em quase todas as áreas em que possamos pensar em Portugal, que a culpa desse desastre, desses problemas estruturais, que está, é o que cabe à AD, ao PSD e ao Dr. Montenegro. É muito difícil arranjar alguém ingênuo o suficiente para acreditar na qualquer espécie de discurso deste género que o PS e o Pedro Nuno Santos possam ter na campanha. Uh, Depois há uma série de outras questões que eu acho absolutamente a posição do PS, do Pedro Nuno Santos em particular, e daquela senhora Dona Alexandra Leitão, sobre a Palestina e aquelas histórias, mas não acho que seja por aí que os portugueses vão decidir o seu voto. Os portugueses vão decidir o seu voto. Os portugueses mais idosos, com certeza, ou muito, estou a generalizar, mas bom, o PS tem sempre ali uma quantidade de votos razoável. Depois, à medida que descemos na pirâmide etária, a quantidade de votos ou porcentagem de votos no PS vai diminuindo assustadoramente, assustadoramente para o Partido Socialista, claro. Isso aconteceria, dá-me ideia, com qualquer líder que o PS atual pudesse apresentar, porque para além do Pedro Nuno Santos ser este monumento à fragilidade e à vacuidade. Isso aí, ele fixa umas frases e lança ali umas frases absolutamente vazias, umas coisas ocas. Isso não é muito diferente de muitos políticos, mas é piorzinho que a média dos políticos, apesar de tudo, ainda assim. Não há ali, não há substância, percebes que não há ali dentro nada. É um boneco, um mupi, com aqueles mupis da publicidade, uma silhueta em cartão que o PS arranjou para pôr ali, porque não arranjou melhor. E aí que está o problema, é que o PS não parece conseguir arranjar melhor. Porque nós olhamos para o PS atual, eu pelo menos não olho com muita atenção e procuro não olhar demasiado, tenho mais que fazer. Mas uma pessoa olha para o PS atual e vê quem? Vê o Pedro Nuno Santos e vê a doutora, a senhora Dona Alexandra Leitão, a senhora doutora Alexandra Leitão, lá o que é que ela é.
não consigo lembrar de mais. Depois há ali umas figuras de terceira linha, assim, uma deputada Isabel Moreira e mais uma outra figura aqui ou ali, mas que ninguém liga e ninguém quer saber do que dizem ou do que pensam, se é que pensam, ninguém está interessado nisso. Portanto, o PS, para todos os efeitos, o PS atual, quer dizer, o Pedro Nuno Santos é líder porque, tirando realmente entre ele e aquela senhora, a doutora Alexandra Leitão, também não era outra possibilidade que se podia a imaginar como líder do PS. Pedro Nuno Santos ganhou umas eleições internas contra um ex-ministro, o nome já ninguém se lembra, não é? Um, e é por aí, depois anda para lá, paira assim há pá, aí uns socialistas que fingem que têm opiniões diferentes do PS atual, das do PS atual, estilo Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, pá, aí umas pessoas assim, mas que não têm, que, como se vê, não conseguem ter sequer peso dentro do partido, também não têm peso na sociedade cá fora, há alguma direita, peço desculpa, peço muita desculpa, há alguma direita que temem concordar com certas opiniões de Sérgio Sousa Pinto. Não é difícil, eu também concordo muitas vezes com as opiniões de Sérgio Sousa Pinto, depois fico a pensar porque é que o Sérgio Sousa Pinto continua no PS. Ah, e a resposta que me ocorre não é especialmente simpática para com o Sérgio Sousa Pinto. A resposta explica aquilo que explica o facto de ele continuar a ser deputado do Partido Socialista. Ah, para além disso, portanto, temos Pedro Nuno Santos com todo o seu currículo, com todo o seu currículo. Isto pretendia ser irónico, não é? Quer dizer, aquilo não dá para mais, não dá para, e hoje em dia, nestas eleições, apesar de tudo, o governo que acabou de cair conseguiu fazer com que nas próximas eleições as pessoas olhem para o Dr. Montenegro de uma forma mais plausível, portanto, conseguem imaginá-lo primeiro-ministro na medida em que ele o tem sido. Se tem sido um bom primeiro-ministro, eu acho que não. Eu acho que não tem sido um bom primeiro-ministro. Acho que o governo governou justamente a pensar numa queda antes do tempo, como realmente veio a acontecer, e, nesse sentido, governou para agradar, satisfazer certas classes profissionais, certos grupos sociais, mais classes profissionais, até os professores, aos polícias, a isto, àquilo, e o governo procurou governar nesse sentido, governar de forma a que, no momento em que caísse antecipadamente, e houvesse eleições também antecipadas, uh, a imagem do governo fosse relativamente positiva. E acho que neste momento a imagem do governo e das suas figuras, e neste momento acho que a imagem dessas das figuras desse governo, não individualmente, também não, fora o Dr. Montenegro, não há ali grandes vultos, ou vultos com uma notoriedade especial, mas as pessoas levam mais a sério o Dr. Montenegro que levavam um ano, no sentido que não precisam de fazer grandes esforços para imaginar primeiro-ministro, porque ele tem sido, e não tem sido um primeiro-ministro daninho, até no bom sentido da palavra daninho, neste contexto. Ou seja, é um primeiro-ministro que abdicou, e o primeiro-ministro foi o chefe de um governo que abdicou de qualquer esforço reformista, de qualquer medida dolorosa, de qualquer vontade de transformar fosse, procurou fazer com que, quando tivesse caído, houvesse mais pessoas em Portugal satisfeitas ou menos insatisfeitas com o poder do que havia eventual poder mais à direita do que havia quando ele chegou a primeira vez ao governo. Portanto, por um lado temos isto, temos um governo mais relativamente simpático. E os portugueses não gostam de mudanças, não gostam de reformas estruturais, não gostam de alterações, não gostam de sobressaltos, não gostam do imprevisto, não gostam do risco, não gostam de nada disso. Portanto, os portugueses gostam de um governo que os trate benzinho, do qual possam manter uma certa dependência e ao qual possam dedicar uma certa confiança. E parece-me que, nesse sentido, a AD governou exatamente para isso, para esses portugueses, para essa mentalidade que existe em Portugal, e, nesse sentido, acho que governou bem para essas pessoas, se gostam disso e tiveram isso. A AD fez bem em fazer isso, do ponto de vista eleitoral, se isso faz bem ao país, se o país pode continuar a adiar reformas, pode continuar a dispensar alterações de fundo e que são necessariamente dolorosas para sair da cepa torta, o país pode continuar. Agora, não saia da cepa torta.
O problema é esse, continuaremos sempre nesta espécie de mudorra, não é? Nesta estagnação que já dura há 2 décadas e meia, já vai para 3 décadas. Não saímos disto e este governo não ajudou em nada a sair disto. Agora, do lado do PS, há a certeza de que não sairíamos dessa estagnação, e há a cereja debaixo do bolo, no caso, que é Pedro Nuno Santos, quer dizer, o PS podia ter um líder que, o engenheiro Sócrates, quando chegou ao poder como uma espécie de rosto de um novo socialismo, de um socialismo moderado, até reformista, tudo balelas, não é? Mas a imagem que passou foi essa. O Pedro Nuno Santos passa no limite, e não é um limite muito difícil de atingir. Logo à superfície, o Pedro Nuno Santos passa a imagem oposta, passa a imagem de um PS extremado, um PS que podia estar perfeitamente coligado com o Bloco de Esquerda, um PS que podia ter o Bloco de Esquerda dentro de si, ou que podia estar ele próprio dentro do Bloco de Esquerda, se coubesse. O Pedro Nuno Santos está no PS porque o PS tem dado uma carreira em matéria partidária e governativa e parlamentar próspera, sem dúvida, mas ah, ideologicamente o Pedro Nuno Santos, a doutora Alexandra Leitão, quer dizer, está perfeitamente no Bloco de Esquerda e, embora muitos portugueses que vão votar no PS não tenham problemas em votar num líder socialista que pudesse estar no Bloco de Esquerda, há muitos portugueses que têm. Eu acho que há muitos portugueses que, em caso de dúvida, vão votar num partido mais pequeno, ou votam naquele grupo de portugueses que antigamente decidia as eleições entre o PS e o PSD. Agora as coisas estão um bocado diferentes com o surgimento de novos partidos, como o Chega e ele e tal. Mas há portugueses que, em caso de dúvida, podem não ser entusiastas do governo da AD, podem não ser entusiastas do Dr. Montenegro, mas preferem votar da AD do que votar num PS ou num bloco, num PS que é apenas uma espécie de máscara para um partido de extrema-esquerda, coisa que este PS hoje em dia, em termos de convicção daquilo que está nas entranhas, no coração daquelas pessoas, é um partido de extrema-esquerda, sem dúvida, as pessoas que mandam naquilo. E para não ficar só no Pedro Nuno Santos, também há, da doutora Leitão, também há a ex-ministra Marta Temido, que recebeu um bilhete para ir passear airosamente e irregularmente a Bruxelas, mas também era uma figura, em termos de convicção, muito próxima também do ideário, por assim dizer, do Bloco de Esquerda. Portanto, é um PS radicalizado, é um PS liderado por um indivíduo, eu quero ofender ninguém, mas é um indivíduo medíocre, para lá de medíocre, Nuno Santos, quer dizer, não é difícil. Não vale a pena em Portugal estamos a dizer que é difícil imaginar pior, consegue-se sempre arranjar pior. Não temos coisa em que não temos dificuldade absolutamente nenhuma. Aliás, parafraseando o professor Marcelo, somos os melhores do mundo, ou dos melhores do mundo, a conseguir arranjar pior. Mas Pedro Nuno Santos é realmente muito fraco, um candidato que não lembra o diabo, lembrou ao PS, vistos, lá está, que também não consegue apresentar ninguém, é aquilo a que eles estão sujeitos, e Pedro Nuno Santos vai ter uma campanha que me quer parecer bastante complicada, porque o PS vai martelar continuamente na história da empresa Dr. Montenegro, o PSD reagirá em conformidade, ou então, isso é uma questão de medir a vontade, os interesses do público, do eleitor, o PSD desprezará completamente essas acusações, essa história, e isso até cairá bem ao eleitorado, e que sobrecastigará o PS por insistir no mesmo assunto, na medida em que o assunto não parece ter afetado demasiadamente a confiança dos potenciais eleitores da AD. Portanto, o meu voto da semana passada, de que o meu voto virtual da semana passada não me parece que vá longe, quer dizer, o mais certo é em maio haver uma vitória eleitoral da AD, o PS ficará em segundo lugar, a particular distância, e depois, não sei, depois a última mais recente sondagem, uma sondagem do ISCTE, salvo erro, dá ao PSD com uma margem suficiente para, coligado com a iniciativa liberal, poder formar um governo de maioria.
aproxima o PSD desses valores. Mas que tinha um conjunto de indecisos ainda muito grande, na ordem dos 30 e muitos por cento, mas pela distribuição de indecisos teríamos um governo em que, ou poderíamos vir a ter um governo em que o PSD estivesse coligado com a iniciativa liberal e assim fizesse a maioria. Isso dá estabilidade. Isso sim daria estabilidade. Qual? Mas parece uma situação um bocadinho difícil de chegar. O mais provável é que a AD ganhe as eleições. O PS fique em segundo, o Chega com certeza vai ficar em terceiro lugar, uh, e a AD em coligação, hipotética coligação com a IL, não conseguem fazer governo. Portanto, a Assembleia da República ficará configurada exatamente como estava a anterior. A legislatura terá uma distribuição de deputados, mais um para ali, mais dois para lá, exatamente igual à anterior, e continuaremos a ter um primeiro-ministro, o líder do maior partido, a dizer à sua direita que não é não. Continuaremos a ter à sua direita um partido empenhado em vingar-se desse princípio, ou dessa declaração de intenções, uh, e teremos tudo exatamente na mesma, até haver a qualquer momento, ao fim de um ano e meio, 2 anos, teremos, ou seja, teremos uma legislatura que é quase impossível que dure 4 anos. Se os resultados eleitorais forem aqueles que hoje em dia, hoje neste momento, parecem de longe os mais prováveis. Agora, não sei, daqui para a frente, amanhã pode aparecer um escândalo terrível que abale um redobrar, um agravar do escândalo em volta do Dr. Montenegro, por exemplo, pode aparecer outra coisa qualquer. Eu estou completamente a especular, não tenho uma informação sobre isso, naturalmente. Uh, mas acho que salvo uma alteração, um dado novo e muito radical este período que nos separa acho que é 18 de maio, não, ser as eleições de 18 de maio, que nos separa de 18 de maio, salvo um terremoto político neste país, ou ético, outra coisa qualquer, acho que tudo se encaminha para que a AD ganhe as eleições e tudo se encaminha para que o Parlamento fique essencialmente igual ao que está hoje. E ficando exatamente igual ao que está hoje, ou ao que esteve até há pouco, uh, e que caiu, e que foi dissolvido. Esse Parlamento não durará muito e veremos então, porque toda esta história e estes meses todos não serviram para absolutamente nada. Uh, com isto, eu estou numa situação que pela primeira vez não faço a mínima ideia se vou votar, em quem vou votar, como devo votar, não consigo ter qualquer, a menos de 2 meses das eleições, não consigo ter qualquer inclinação para sentido nenhum, porque em qualquer partido que me lembre de votar, vem-me logo à cabeça uma série de objeções, que ser a minha boa consciência a dizer que não votes, ou não sei, não votes nesse partido porque isto, mais isto, ou então voto no outro, não, porque lembra-te daquilo e daquilo outro, e por aí fora. Portanto, neste momento não consigo, se as eleições fossem hoje, acho que teria ficado por casa porque não consegui decidir. Pode ser que a campanha seja esclarecedora, como às vezes se diz e se promete. Uh, Tenho muitas dúvidas que isso aconteça, tenho muitas dúvidas que a campanha venha a ser de facto esclarecedora, venha a ser de facto capaz de, de ajudar as pessoas a decidir o seu voto. Para algumas, com certeza que sim. Eu estou a pensar no meu caso, no voto dos outros, eu não mando nele. Mas no meu caso, tenho muitas dificuldades a imaginar que durante os próximos 2 meses alguém, um líder partidário, um membro de um partido, uma conjugação de fatores ou de eventos, possa contribuir para que eu decida o meu voto e decida claramente o meu voto no partido X ou Y. Não estou muito esperançoso de que isso venha a acontecer, mas pode ser que aconteça. Entretanto, haverá mais lenga-lengas e mais hipóteses de voltarmos a falar disto. E vocês já agora nos comentários digam-me em quem estão a pensar votar, ou se estão a pensar não votar, ou se têm dúvidas sobre em quem votar. Se tiverem essas coisas, digam-me que é giro e depois para a semana podemos discutir aqui, até para eu ter uma noção, mais ou menos. Eu tenho um palpite, mas para ter uma noção qual é a orientação, não digo ideológica, mas partidária da maioria dos espectadores da Lenga-Lenga. É sempre giro e para a semana podemos, não havendo assim
nenhum outro assunto que se sobreponha da atualidade, podemos conversar sobre isso. Conversar, quer dizer, sou eu a falar e vocês a ouvir, mas vocês também podem conversar comigo através dos comentários. De alguma maneira, é uma espécie de conversa, é aquilo que a tecnologia para já permite. Eh, eu não faço lives, porque até tecnicamente não falham umas condições, e portanto é uma espécie de conversa ao retardador, em que eu digo umas coisas que vocês depois respondem por escrito, e eu depois posso comentar na semana seguinte. E na semana seguinte voltaremos a ver-nos. Até lá, hoje a Lenga Lenga fica por aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado.